Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Hoje nós vamos iniciar o novo subtítulo do capítulo 3 da Criação, dentro do primeiro livro das causas primárias do Livro dos Espíritos, subtítulo Formação dos Seres Vivos. Depois de Kardec tratar da formação dos mundos, agora ele passa a refletir sobre o surgimento da Terra, sobre o surgimento da vida na Terra, como os seres vivos apareceram, como a natureza começou a se organizar e de que maneira as leis divinas atuam nesse processo. Então, na questão 43, Kardec pergunta quando a Terra começou a ser povoada. E os espíritos superiores respondem que, no princípio, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão e, pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, isso já nos mostra uma ideia muito importante dentro da doutrina espírita. A criação acontece gradualmente. Nada surge pronto de maneira instantânea. Existe um desenvolvimento progressivo da natureza, seguindo leis estabelecidas por Deus. E é interessante porque Kardec, ele não entra em oposição à ciência, pelo contrário, o Espiritismo mostra que a formação da Terra e dos seres vivos acontece através de processos naturais dirigidos pelas leis divinas. Depois Kardec pergunta de onde vieram os seres vivos, e os espíritos explicam que os germes já existiam na própria Terra, aguardando apenas um momento favorável para se desenvolver. Olha como isso é profundo. Então a vida ela não aparece como algo improvisado ou sem direção. A própria Terra já trazia em si os elementos necessários para o surgimento dos seres vivos, que foram aparecendo conforme o planeta se tornava adequado para recebê-los. E aqui Kardec faz uma dissertação muito interessante na questão 45. Ele explica que os elementos orgânicos que dariam origem à vida estavam dispersos no espaço, em estado fluídico, antes mesmo da formação da Terra, depois sob a ação do calor, da eletricidade, das forças da natureza, esses elementos começaram a se combinar e a formar os primeiros seres organizados. Então, perceba como Kardec tenta unir observação, lógica e espiritualidade. Ele não está dizendo que Deus cria cada ser de maneira mágica e instantânea. Ele mostra que Deus criou leis tão perfeitas que a própria natureza, obedecendo a essas leis, vai realizando o processo da criação. E isso é muito bonito porque engrandece ainda mais a ideia de Deus. A criação não é desordem, a criação é inteligência, é planejamento, é harmonia, e tudo segue etapas. Primeiro a formação da Terra, depois o resfriamento do planeta, depois as condições adequadas e depois o aparecimento gradual da vida. Nada acontece fora das leis divinas. E Kardec ainda faz uma reflexão importante. Muitas vezes o homem considera milagre aquilo que apenas desconhece. Mas à medida que a ciência avança, ele vai percebendo que os fenômenos da natureza acontecem por leis muito precisas, ou seja, compreender as leis da criação não afasta Deus, ao contrário, faz perceber ainda mais a sua grandeza, a sua inteligência divina. E nas questões seguintes, Kardec continua analisando como os primeiros seres vivos foram surgindo e se desenvolvendo na Terra, mostrando que a natureza ela não dá saltos, existe uma continuidade no processo da criação, e isso conversa muito com a ideia de progresso que a doutrina apresenta. O tempo inteiro, tudo evolui, tudo se transforma, tudo obedece às leis naturais e divinas. Então, esse subtítulo sobre a formação dos seres vivos não é apenas uma explicação sobre o surgimento da vida, ele também nos convida a refletir sobre a perfeição das leis de Deus. Porque quando observamos a organização da natureza, o equilíbrio do universo e a inteligência presente na criação, percebemos que nada disso poderia ser fruto do acaso. Existe uma causa inteligente por trás de tudo. E quanto mais o homem avança no conhecimento, mais ele é convidado à humildade diante da grandiosidade da criação divina. Até o nosso próximo estudo.